Irmãos, irmãs, amigos, muito bom dia. Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês. Hoje nós vamos trabalhar juntos nesta manhã maravilhosa, manhã de sol. Por isso queremos agradecer a Deus por esse novo dia. Vamos então cantar um hino. Vamos cantar o hino 248 do Cantai Todos os Povos. Eu quero ser. Vamos lá. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Graças a Deus, né? Seremos um vaso novo na mão do oleiro, que é o nosso Senhor. Irmãos, pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aí aberta para acompanhar conosco esse estudo maravilhoso que faremos hoje, né? Então, já vamos começar com o primeiro slide. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Por quê? Né? Então, vamos conversar sobre isso. Porque com Deus não se brinca. Esse é o tema do nosso estudo hoje. Com Deus não se brinca. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema nesta manhã de domingo, ok? Vamos para o nosso segundo slide, né? Vamos para o nosso segundo slide. Irmãos, no último domingo, os professores presbítero Newton e o diácono Antônio Cunha falaram sobre a importância dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre algumas características de Deus, algumas características importantes de Deus para a nossa vida e para a condução da nossa vida diante de Deus. O versículo-chave da lição é o que está aí, Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E o alvo da nossa lição é que nós aprenderemos que Deus é perfeito e Deus também é sério em todos os seus propósitos. Deus é perfeito
e Deus é sério em todos os seus propósitos, ok? Vamos para o nosso próximo slide. E Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Meus irmãos, eu acho tremendo essas ações de Deus na nossa caminhada. E Deus nunca faz nada sem ter antes avisado seus filhos. Isso me impressiona, porque nós percebemos que Deus cuida de nós, e Deus não quer que em nenhum momento nós estejamos desprevenidos, não é? Para instituir os seus mandamentos, observamos alguns fatos ocorridos, né? Primeiro, tende visto que o que fiz aos egípcios, Deus está registrado, Deus tem registrado isso lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios. Então, Deus está falando com o povo de Israel, perguntando, vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios? Tem? Então, nós também temos visto o que ele tem feito a todo o universo. E segundo, ele diz a Moisés, né? Vai ao povo e purifica hoje e amanhã, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E o que eu quero dizer sobre esses dois versículos, versículos 10 e versículo 11, do capítulo 19 de Êxodo. Deus não usa aquela pessoa que não estiver limpa de seus pecados. Então, nós precisamos purificar. E vamos ver que o povo, né, a ordem de Deus para Moisés, foi para que o povo, ele lavasse, tomassem banho, né, lavasse as suas vestimentas e se apresentassem diante de Deus. E também clamasse ao Senhor, orasse ao Senhor para se apresentar diante de Deus. E em terceiro, guardai-vos de subir ao monte, todo aquele que tocar o monte será morto. Outra coisa interessante aqui, meus irmãos, é que nós temos que ouvir a mensagem de Deus. E além de ouvir a mensagem de Deus, nós temos que obedecer essa mensagem. Essas ordens implícitas de Deus e explícitas de Deus, temos que ouvir e obedecer. Veja o que Deus diz: guardai-vos de subir ao monte. Por quê? Porque todo aquele que tocar o monte será morto. Isso não era só em relação aos seres humanos, também os animais. Todos que tocassem no monte seria morto. Vamos então para o próximo slide. Queridos, vejam a promessa de Deus. São promessas extraordinárias. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Propriedade peculiar de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Essa é a promessa de Deus, ok? Promessa de Deus para as nossas vidas. Falaremos então sobre 4 características particulares de Deus, né? 4 características particulares de Deus. E eu estou aqui hoje, né, ladeado com uma pessoa que eu amo, a minha esposa, a professora Tamir, né? Então, já ela vai conversar com a gente também, vai cumprimentar vocês. Então, precisamos, né, de ter compromisso em preservar as características particulares de Deus. E eu vou citar somente, depois nós vamos conversar mais, eu vou citar quais são essas características particulares de Deus. A exclusividade de Deus, a incomparabilidade de Deus, a santidade de Deus e a autoridade de Deus. Então, nós precisamos ter o compromisso de preservar pelo menos essas 4 características do Senhor. Então, vamos ver o próximo slide, irmãos e irmãs.
Bom dia, amados irmãos. Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Deus propõe tomar Israel como sua propriedade peculiar diante de todos os povos. Em Êxodo 19:5 está escrito: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essas 4 características particulares são exclusivas de Deus. Nós precisamos ter o compromisso, não é, em preservar essas características em nossas vidas. A exclusividade de Deus. O que é ser exclusivo? É ser específico, peculiar, particular. E isto, amados irmãos, é maravilhoso, não é? Agora vamos para o próximo slide. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Não terás outros deuses diante de mim. Essas são as palavras do Senhor Deus, dizendo: Eu sou o Deus de vocês, não aceito que vocês adorem outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos para o próximo slide e vamos ver exemplos da falta de exclusividade ao Senhor, que são politeísmo, adoração de vários deuses ao mesmo tempo, mais de um Deus, ídolos feitos por mãos humanas, não é? Sincretismo, mistura de crenças, religião de várias doutrinas, reunião, aliás, de várias doutrinas religiosas diferentes. Veneração por pessoas, né? Tem pessoas que adoram, colocam em primeiro lugar a esposa, o esposo, filhos, líderes, cantores, jogadores de futebol, times de futebol. E isso não agrada a Deus, colocando pessoas em primeiro lugar. Amor ao dinheiro, confiança na conta bancária, achando que o dinheiro é suficiente e dizer, eu me basto, não é? Ter amor aos bens materiais, por exemplo, colocar o seu carro, idolatrar o seu carro, casas de praia, casas no sítio, enfim, não devemos, então, amar, colocar as coisas, os bens materiais, em primeiro lugar. E a base do nosso relacionamento com Deus é a exclusividade. Assim como Ele é exclusivo, espera de nós, queridos, a nossa exclusividade. Não podemos, de forma nenhuma, servir a 2 senhores. Deus exige de nós exclusividade. Ele é o único e verdadeiro Deus. Nada, ninguém, coisa alguma pode ocupar o lugar de Deus. Isaías 42:8 nos ensina aqui. Deus diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus, ele não divide o seu louvor com ninguém.
A glória pertence somente a Ele. Ele é o único que tem poder para transformar vidas, para mudar histórias. Outro Deus não há no céu, na terra, Deus como o Senhor. Vamos para o próximo slide? Nós somos exclusivos para Deus. Isto é maravilhoso demais. Deus requer de nós exclusividade. Somos um povo peculiar de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Passaremos para outro slide. Queridos, falaremos agora então sobre a incomparabilidade de Deus. O que nós podemos pensar sobre isso? Deus não pode ser comparado, ok? Deus não pode ser comparado. Por quê? Por causa da sua exclusividade, ok? Nós vimos agora há pouco sobre a sua exclusividade. Então, Deus não pode ser comparado. Lá em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 4 de Êxodo, e também versículo 8 de Deuteronômio, nos fala sobre o mesmo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Meus irmãos, isso é maravilhoso a gente perceber que Deus, ele requer de nós esse processo de incomparabilidade. Deus não quer que nós fiquemos comparando ele com qualquer coisa, não é? Então, não farás para ti imagem de escultura. A idolatria rebaixa o Senhor, traz o Criador, traz o nosso Deus ao nível da criatura. Então, se nós criamos imagens de escultura e adoramos essas imagens, nós igualamos Deus a nós ou a qualquer coisa que nós produzimos ou fabricamos. Certo, meus irmãos? O texto que lemos nos mostra a reação de Deus à prática da idolatria. Há pelo menos 3 razões fundamentais para a proibição das imagens, proibição de oração de imagens. Né? 3 razões. A primeira razão, a revelação de Deus é por palavras e não por formas. Preste atenção nesse item aqui. Deus se revela através da sua palavra e não por imagem. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus e permaneceu vivo. Não é? Então, ninguém conhece a Deus a não ser Jesus Cristo, o seu único filho, que está com ele, esteve com ele e está com ele. Ninguém conheceu a Deus. Tanto que no momento que ele vai falar com o povo, ele vai numa nuvem escura. Lembram-se disso lá no texto que lemos? Nós não lemos essa parte. Mas, se vocês estudaram durante a semana, vocês perceberam que Deus desce numa nuvem escura. E Deus fala. Deus fala. Então, é a palavra de Deus que nós temos que ouvir, como nós falamos agora há pouco, e a ordem, ou as ordens de Deus, nós temos que obedecer, meus irmãos. Ok? Então, a revelação de Deus é por palavras e não por formas. Primeira coisa, ok? Então, a prática da idolatria é abominação aos olhos de Deus. A abominação aos olhos de Deus. Temos que aprender a ouvir, a ler a palavra do Senhor, tá certo? Ouvir, ler, ouvir e
obedecer a palavra do Senhor. Isso é muito importante para aqueles que querem caminhar com o Senhor Jesus, ok? Então, vamos lá. A segunda. Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Nós vemos muitas vezes, muitas religiões que criam imagens para poder achar que, através de quaisquer tipos de imagem, nós podemos adorar a Deus. Isso, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, isso é abominação aos olhos do Senhor. O que é abominação? Deus detesta isso, tá legal? Deus detesta isso. Então, e Deus não terá como inocente todo e qualquer um que fizer isso, meus irmãos. Isso é interessante, importante, nós vivermos e falarmos para as pessoas, né? Ler a palavra para as pessoas entenderem que não somos nós que falamos, mas é Deus que fala através da sua palavra. Então, o segundo, Deus requer especial atenção ao seu nome. O nome de Deus é santo e não podemos brincar com o nome de Deus. Não podemos levar o nome de Deus em vão, nós vamos falar disso já já, não é? Então, não podemos brincar, fazer piadas com o nome de Deus. Temos que ter cuidado com isso, meus irmãos e irmãs. Muito cuidado com o nome do Senhor. E em terceiro lugar, a idolatria é um absurdo. A idolatria é um absurdo. A idolatria é um desrespeito à inteligência, né? Adorar alguma coisa feita por nós mesmos, ok? Isso é um desrespeito. O profeta Isaías, lá no capítulo 44, ele nos ensina algumas coisas muito importantes, né? E ele fala sobre isso que nós estamos falando. Paulo disse aos religiosos lá de Atenas, né, os atenienses, que o Deus que fez o mundo e tudo que existe nesse mundo, Deus que fez o mundo e tudo que existe nesse mundo, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Lucas registra lá em Atos 17, 24, né? Não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem ou do ser humano. Não podemos pensar assim, queridos. É muito interessante, muito importante que a gente tome e tenha esse conhecimento do nome de Deus, da imagem de Deus. Deus nunca se mostrou. Então, nós não sabemos como Deus é. A única imagem que nós temos de Deus é Jesus Cristo. Ok? Então, ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Já já nós falamos sobre isso. Com certeza, meus irmãos, o Criador tem mais valor do que a sua criatura. Com certeza, tem mais valor do que a sua criatura. Vamos lá. E o segundo item. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Não os adorarás, nem lhe darás culto. A proibição da adoração às imagens é justificada pelo próprio Deus, porque ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. Está no versículo 5º, lá de Êxodo, capítulo 20, ok? A palavra zeloso é mais apropriada, pois o termo ciumento tem sentido negativo hoje em dia, né? Então, não se trata de uma intolerância, mas de uma exclusividade, o que nós estamos falando. Fruto de tanta singularidade de Deus. Deus é singular para nós, ele é único para nós, né? A singularidade do seu relacionamento com o povo de Israel, a singularidade do relacionamento de Deus conosco. E aqui nós podemos pensar numa coisa, né? Marido algum que ame a sua esposa de verdade, vai tolerar reparti-la com outra pessoa, com outro homem? Eu imagino que não, meus irmãos. Eu imagino que não. Eu não quero repartir a minha amada Tamiko com ninguém, tá certo? Com ninguém.
Então, Deus jamais repartiria a sua igreja, o seu povo, com qualquer outro. Então, exclusividade de Deus. Até a terceira geração, diz o texto lá, né? Deus, essa expressão é puro sentido de que Deus cuida de nós, que Deus é um Deus zeloso e, acima de tudo, Deus é um Deus amoroso. Mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, Deus não nos castiga para sempre, mas Ele quer que nos arrependemos, pedimos perdão e voltemos a servi-lo, queridos. Aquele que desobedece à lei de Deus numa geração, fatalmente trará consequências danosas para os seus herdeiros, ok? Então, por isso que nós temos que procurar estar na presença de Deus. Né? Então, essas são apenas algumas expressões da lei de Deus que nos ensina a obedecer a sua palavra, a servi-lo com exclusividade e não ficar comparando Deus a outros deuses. Ok? Então, fazer e adorar ídolos são atos muito mais sérios do que pensamos. As consequências sobre a pessoa, a família, a cidade e até sobre o país são maiores do que nós podemos pensar e calcular. Daí a recomendação do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, né? Fuja da idolatria. Vamos fugir da idolatria. Agora, vamos passar para o próximo slide. Outra característica de Deus, que é somente de Deus, a santidade de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O nome do Senhor é santo. Assim como ele é santo, o nome do Senhor é uma representação de sua glória, sua majestade e sua suprema divindade. Então, devemos estimar, honrar o seu nome ao reverenciar e glorificar o próprio Deus. Deixar de fazer isso é tomar o nome de Deus em vão. Vamos agora ver algumas formas sutis de tomar o nome do Senhor em vão. Primeiro, por hipocrisia, fazendo profissão do nome de Deus, mas não cumprindo essa profissão. São pessoas que se chamam pelo nome de Deus, mas não vivem sinceramente na presença de Deus, professar e cantar publicamente e não viver a verdade que confessa. Isso é muito grave, não é? Deus não aceita. Segundo, pela quebra da aliança. Se fazemos promessas, ou melhor, votos a Deus, e não cumprirmos nossos votos ao Senhor, tomamos o nome dele em vão, conforme está lá em Salmo 50:14. Depois os irmãos podem averiguar. Terceiro, jurando precipitadamente, mencionando o nome de Deus ou qualquer um dos seus atributos na forma de um juramento, sem nenhuma ocasião justa para isso, sem nenhum bom propósito, conforme está lá em Levítico 19:12. Quarto, usando o nome de Deus de maneira leve, descuidada e irreverente. São todas aquelas formas de falar, aquelas frases irreverentes, não é? Que usamos, que incluem o nome santo de Deus. Jamais devemos usar o nome de Deus de maneira frívola ou mecanicamente. Depois os irmãos podem conferir lá em Efésios 5, capítulo 5, versículos 3 e 4. O autor Hans Ulrich Heifler, em seu livro, A Ética dos 10 Mandamentos, em um trecho, ele diz o seguinte:
Muitas pessoas abusam o nome de Deus inconscientemente. Na cultura brasileira, as expressões meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus, tornam-se frequentes, até populares, que todos acabaram se acostumando, mas isto não justifica sua perpetuação, não é verdade? Não estamos postulando uma quebra da cultura, mas antes uma transformação pela presença real de Cristo em nossas vidas. Nós carregamos o nome de Cristo em nossas vidas, então devemos honrar o nome de Deus. O problema não está no uso dessas palavras, mas na atitude do coração. Quando essas frases são bem pensadas, tais expressões constituem até, às vezes, uma oração, manifestam, não é, nossa confiança no Senhor. Por outro lado, não resta dúvida de que o uso impensado dessas frases não ajudam em nada. Pelo contrário, revela a leviandade para com as coisas sagradas. Ao pronunciar o nome do Senhor Deus, nós temos que ter um cuidado muito especial de santificá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo. Porque quando fazemos o uso do nome fazemos, né, o uso do nome mais sublime do universo. Da mesma forma como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Passemos para o outro slide. Vamos lá falar sobre a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor, a autoridade de Deus. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Então, que dia é o dia de sábado? Como podemos tratar esse dia, né? O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no 7º dia da criação. Na lei mosaica, né, a gente usa esse termo, na lei de Moisés, o número 7 era repetido 3 vezes, ok? Quando vocês leem lei mosaica, é lei de Moisés. O 7º dia era dia de descanso, e era dia de descanso obrigatório para todos os homens. Não importava se era patrão ou empregado, não importava se ele tinha ou não animais. Todos os homens deveriam ficar folgados, deveriam descansar, e os animais também. Veja que coisa interessante, né? Então, o descanso era geral, né? Cada 7 anos, a terra deveria ser poupada das plantações. Era o ano sabático, o ano do descanso. Veja como é que Deus é sábio em tudo aquilo que ele faz. Então, a terra também precisava descansar. E ele criou isso. Ele próprio agiu dessa forma. Então, ele criou todas as coisas em 6 dias e o 7º descansou. E eu quero conversar com os irmãos e com nossos amigos nesse sentido, de que o 7º dia não é necessariamente domingo, ok? Não é necessariamente domingo. Porque na época de Jesus, ou na época de Israel, não existia essa contagem que nós temos hoje. Segunda, terça, quarta, não é verdade? Então, você trabalhava 6 dias e descansava o 7º dia. O 7º dia pode ser uma quarta-feira, não é? Eu posso começar a trabalhar na segunda. O importante, queridos, é que nós temos que reservar um dia para louvar, para glorificar a Deus e descansar dos nossos afazeres. Isso faz com que a nossa produtividade diária nos 6 dias ela seja maior, mais produtiva. Deus não faz nada sem um propósito. E Deus, conhecendo a estrutura do meu organismo, do seu organismo, do nosso organismo, ele providenciou isso. Então,
O 7º dia é o dia de descanso. Após 7 anos sabáticos, após 49 anos de atividade na terra, ou daquelas pessoas que tinham vendido o seu patrimônio, a sua terra, ela tinha o direito de readquirir essa terra gratuitamente, não é? Então, o 50º ano era o ano de jubileu, não é? Era o ano de reaver, havia liberdade também para os presos. Então, havia, além da liberdade para os presos serem soltos, havia liberdade também para reaver a terra vendida. E, nesse ano também, a terra descansava, né? A terra descansava dos seus afazeres. Veja como é que Deus é tremendo na sua forma de criar. Meus irmãos, agora nós precisamos entender que, e eu quero perguntar, nós estamos ouvindo, nós estamos obedecendo à vontade de Deus, às ordens de Deus, à palavra de Deus? Vamos então para o próximo slide. Agora eu faço uma outra pergunta. E nós, evangélicos, que guardamos o domingo, que razões temos para tal compromisso? Muitas vezes nós ficamos em discussões com os judaizantes, né? Aqueles que fazem e que guardam o sábado, começando na sexta-feira, às 18 horas. Eu fico sempre imaginando o seguinte: qualquer decreto real, quem pode mudar um decreto real? Só o próprio rei, não é verdade? Só o próprio rei. Se existir esse decreto, o Senhor Jesus disse que o sábado, o dia de descanso, foi feito em benefício do homem, e não o contrário, né? Então, o legalismo trata ou faz do dia de descanso quase que uma obrigatoriedade, que nós não podemos fazer absolutamente nada. E o que disse Jesus? O dia de descanso também foi feito para fazer o bem. Então, se você tem oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem para alguém, você pode trabalhar no domingo. Lembra que Jesus foi censurado porque curou no domingo? E ele disse: meu pai trabalha e eu trabalho também. Então, nós podemos trabalhar para Deus, podemos trabalhar para o nosso próximo, podemos ajudá-lo, podemos nos colocar diante do Senhor de forma muito especial. Então, eu vou voltar à pergunta que está aí para você no slide. E nós, evangélicos, que guardamos o domingo, que razões temos para tal comportamento? Primeira razão que está escrito aí é que Cristo ressuscitou no domingo. Cristo ressuscitou no domingo. Não foi no sábado, foi no primeiro dia da semana. E eu penso com esse raciocínio. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, por que Jesus ressuscitou no domingo? Porque é o primeiro dia da semana. Porque primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Então, é no domingo, ou no primeiro dia da semana, que nós precisamos buscar e servir a Deus, louvar a Deus. Para mim, isso é fundamental e primordial. Segundo o que nós vemos aí, está aí no slide. Cristo apareceu ressurreto aos discípulos no domingo, né? Conforme vemos lá em João 20. Os discípulos estavam com medo dos judeus, de porta trancada, né? E o Senhor apareceu no meio deles. Então, Jesus apareceu aos discípulos também no domingo. A terceira razão que nós colocamos aí, olha aí. A aparição aos discípulos se deu também no domingo. Queridos, tudo aconteceu no primeiro dia da semana, não é? No primeiro dia da semana. Não foi no último dia da semana, foi no primeiro dia. A quarta, o Espírito Santo foi dado à igreja, foi derramado no domingo. Veja, todos os grandes eventos de Jesus após a sua ressurreição aconteceu no primeiro dia do domingo. Legal? Então, mas o que eu penso de maneira extraordinária, e imagino,
é que, na verdade, Deus nos deu o domingo para louvar e glorificar a Deus. Ou vamos mudar o termo, o sétimo dia, para descansar das nossas fadigas e para louvar a Deus, para fazer o bem, para reunir com a nossa família. Então, a quinta, a prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja primitiva. Muita gente pensa, foi Constantino que criou o domingo. Não foi. Quem criou foi Deus. Tudo é criação de Deus. Nós podemos copiar algumas coisas, mas tudo é criação de Deus. E, na verdade, depois de mais de 300 anos, Constantino percebeu, e para ganhar a simpatia dos cristãos, que os cristãos sempre estavam aumentando, ele decretou que o domingo fosse o dia de descanso. Mas isso já estava sendo praticado há mais de 200 anos pelo povo cristão. Ok, meus irmãos? Então, essas são algumas características que nós podemos entender e servir a Deus. Lembre-se que o dia de domingo, ou dia de descanso, ou sétimo dia, é do Senhor, assim como todos os outros dias também são do Senhor. Então, não adianta eu e você fazer um monte de coisas erradas durante a semana e, no domingo, querer servir a Deus, cantar a Deus, nos consagrarmos a Deus. Lembra o que nós falamos lá no início? Deus disse para o povo assim, olha, purifique-se, né? Lave-se, fique limpo dos seus pecados. Então, nós precisamos, durante os 6 dias da semana, nos purificar, nos santificar, nos dedicar a Deus durante todos os dias da semana. Os 6 dias, para depois, no sétimo, a gente poder louvar e glorificar a Deus, como estamos fazendo hoje. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de poder servi-lo no domingo, ou no primeiro dia da semana. E nós agradecemos, porque Deus em Cristo Jesus mudou, transformou, nos deu nova perspectiva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro dia da semana. É o domingo que buscamos e servimos a Deus com o nosso coração, a nossa vida cheia de júbilo e de alegria, de pertencermos à família do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso muito obrigado por esse momento e pela oportunidade de poder falar com você, de poder conversar um pouquinho contigo. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde, e que Deus possa nos dar a experiência de ler a palavra, de obedecer a sua palavra e de cultuá-lo em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Senhor disse, Deus é espírito e importa que o cultuemos em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs, quero obedecer aos nossos amigos que estão conosco nesta manhã. E quero também passar agora a palavra à professora Tamiko para que ela possa dar um bom dia para vocês. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês nesse momento de escola dominical, onde nós pudemos aprender mais uma porção da palavra do Senhor, que guardemos a palavra de Deus em nossos corações e possamos realmente praticá-la e possamos realmente ter o nosso Deus como exclusivo em nossas vidas, sejamos exclusivos para Deus, para que o Senhor possa se agradar das nossas vidas.
E nós desejamos aos irmãos um bom domingo e até a noite. Amém. O nosso irmão presbítero Robson, né, está citando aí ao apóstolo Paulo, lá na sua primeira epístola, capítulo 10, né, versículo 31. Tudo que fizermos, né, se vamos comer, se vamos beber ou fazer quaisquer outras coisas, que façamos para glorificar a Deus. Isso é muito bom. Amém. Muito obrigado, presbítero Robson, pela ajuda aí. A Sheila. Amém, Sheila. Bom dia, a igreja e amigos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele, diz o salmista Davi, né? Muito bom. Muito obrigada, pastor, dona Tamico, pelo estudo de hoje. Foi uma bênção, com certeza nos encheu o coração de alegria e nos deixou muito alegres e contentes. E nos regozijamos no Senhor, né? Isso aí. Gente, vamos passar para os avisos. No dia 12 de setembro, o MAGE está fazendo uma arrecadação de roupas para a gente atender o projeto social SEMA. Então, quem tiver roupas para doações, cobertores, produtos de higiene, que puderem doar, levar até a igreja no dia 12, no próximo sábado, das 13 até as 16, então da 1 até as 4 da tarde. No próximo sábado, os nossos diáconos vão estar lá na igreja para poder estar arrecadando essas roupas, esses agasalhos, esses cobertores, para a gente poder estar encaminhando ao projeto SEMA. Ok? É uma região que vai ser atendida ali no centro da cidade, na região da Cracolândia. Então, quem puder nos ajudar, por favor. No sábado, dia 12 de setembro. E agora, os nossos aniversariantes da semana. Então, nosso parabéns vai para o reverendo Ricardo, que também fez aniversário essa semana, e para o nosso pequeno Vinícius, nossa ovelhinha amada, querida, fez aniversário também. Então, parabéns para os nossos aniversariantes dessa semana e sejam muito, muito, muito bem-vindos. Os nossos agora participantes dessa live agora na nossa sala de conveniência e para a gente bater um papo. Não sei se o pastor vai conseguir falar agora, né, pastor? Porque o pastor vai correr para outra aula. Mas nós vamos estar lá na sala de conveniência para a gente estar podendo bater um papo e matando a saudade de todo mundo. Um bom domingo para todos. Fiquem com Deus. E até a noite ou até domingo que vem. Vamos